Olá, boa noite. Veja os destaques do Jornal Capixaba. Os números da dengue assustam no estado. Foram 11 mortes somente em junho. São mais de 55 mil notificações nos 6 primeiros meses do ano, um aumento de 587%. E, para piorar, ainda está faltando no estado o inseticida usado nos carros fumacê. Maioria da bancada capixaba na Câmara dos Deputados vai votar a favor do texto da reforma da Previdência, mas ainda tem esperanças de alterar o projeto durante a discussão no plenário. O principal ponto é a reinclusão de estados e municípios na reforma. Juízes promovem protesto em Vitória contra a lei de abuso de autoridade. Os magistrados consideram que o projeto de lei representa um retrocesso e uma tentativa de enfraquecer a justiça nas investigações de combate à corrupção. E mais, interessados em adotar um animalzinho de estimação com responsabilidade têm uma ótima oportunidade. Neste sábado será realizada uma feira de adoção de cães e gatos em Cariacica. Agora, no Jornal Capixaba. O alto índice de notificações de casos de dengue no estado assusta. Só em junho, 11 pessoas morreram por causa da doença e foram notificados mais de 55 mil casos. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o aumento da incidência está relacionado com o calor, a presença de um novo sorotipo da doença e a falta do inseticida usado no carro fumacê, que não foi repassado pelo Ministério da Saúde. Nos primeiros 6 meses do ano, o Espírito Santo registrou 55 mil casos de dengue, número bem maior que foi registrado no mesmo período do ano passado, quando mais de 9.400 casos foram notificados. Só no mês passado, 11 pessoas morreram por causa da doença. Do início do ano até agora, já foram registradas 21 mortes. Para a Secretaria Estadual de Saúde, 3 motivos contribuíram este ano para o aumento da incidência. O primeiro fator é a questão climática, né? A gente não estamos apresentando ainda um inverno rigoroso, então mesmo que historicamente nesse período a gente tenha uma redução do número de casos, isso não vem se traduzindo no que a gente está encontrando no momento. A gente continua tendo bastante notificações de dengue ainda. O segundo fator é porque a gente tem a circulação de 2 sorotipos, o sorotipo 1 e o sorotipo 2, nesse momento no estado do Espírito Santo. E o sorotipo 2 é um sorotipo que não circula aqui no estado, não circulava há cerca de 8 anos, né? E isso faz que a gente tenha uma grande parcela da população suscetível a esse sorotipo. E o terceiro fator que pode estar contribuindo para essa grande infestação de mosquitos é o desabastecimento do insumo utilizado no controle do vetor, né, que é o inseticida Malathion, e isso pode estar também contribuindo para essa manutenção tanto da circulação viral quanto da grande densidade vetorial. Sobre a falta do inseticida Malathion usado no carro fumacê, o Ministério da Saúde informou que o produto foi recolhido por apresentar problemas de empedramento e cristalização, que impedem a utilização nos equipamentos. A pasta aguarda a devolução do inseticida pela empresa produtora. A Secretaria Estadual de Saúde prevê que o número de notificações de casos de dengue diminuam com a chegada do frio. Mesmo assim, o alerta ainda é alto. Por isso, a orientação é que as prefeituras e moradores não baixem a guarda em relação à prevenção da proliferação do mosquito. Precisamos acompanhar, precisamos intensificar as ações de combate ao vetor. A gente sabe que mais de 80% dos depósitos estão dentro das residências. Então, a ação de cada cidadão na eliminação desses criadouros, ela é de suma importância. Essa semana mostramos aqui na TV Capixaba que a Prefeitura da Serra está intensificando as ações de combate ao mosquito nos bairros Nova Carapina 1 e 2, que apresentaram um alto índice de infestação. O trabalho de vistoria feito de casa em casa é visto pela Secretaria Estadual de Saúde como fundamental para impedir o avanço da doença. Precisa também da sensibilização dos profissionais que estão na ponta, para que levem a sério, né, o serviço, para que realmente possam instruir a população, né, e assim que a gente possa ter uma redução dessas notificações.
7 dos 10 deputados federais capixabas se posicionaram a favor do texto da reforma da Previdência, aprovado ontem pela Comissão Especial da Câmara. A proposta agora deverá ser votada em 2 turnos pelo plenário da Casa e precisa de ao menos 308 dos 513 votos para ser aprovada. O assunto é polêmico e divide opiniões. O texto final da reforma da Previdência irá à votação na próxima semana. Ele prevê idade mínima de 62 anos para mulheres e de 65 anos para homens, tanto para trabalhadores da iniciativa privada como para servidores públicos da União. Já para homens e mulheres policiais federais, rodoviários federais e civis, além de agentes penitenciários e socioeducativos, a idade mínima para aposentadoria passa para 55 anos. O texto base foi aprovado pela Comissão Especial ontem e excluiu da reforma os servidores de estados e municípios. Policiais militares e bombeiros também ficam de fora. As regras para a aposentadoria desses profissionais continuam sendo determinadas pelos estados. Dos 10 parlamentares que fazem parte da bancada capixaba na Câmara dos Deputados, 7 já se posicionaram a favor da reforma. Os deputados Sérgio Vidigal e Helder Salomão se posicionaram contrários ao texto e a deputada Lauriette afirmou que ainda vai analisar a proposta. Para ser aprovado, o texto terá que passar por 2 turnos de votação na Câmara dos Deputados. 308 dos 513 parlamentares terão que ser favoráveis. Vencida essa etapa, o texto segue para a votação dos senadores. Ela divide opiniões, primeiro porque às vezes ela é vendida como um mito de que vai dificultar muito o acesso das pessoas, que vai restringir a obtenção do benefício, mas isso não é bem verdade. Realmente as regras de acesso ao benefício previdenciário elas vão ser mudadas, mas elas não estão sendo drasticamente mudadas, elas estão tendo ajustes muito finos, assim, em termos de período, em termos de tempo mínimo de contribuição. Algumas categorias ficaram de fora do texto base. Políticos e membros do judiciário terão direito a aposentadorias especiais, por exemplo, ou seja, regras diferentes do restante dos brasileiros. Os policiais civis, assim como policiais federais, rodoviários federais e agentes da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, foram incluídos no texto. Para o sindicato da categoria dos policiais civis, uma punhalada do governo federal. Nós lutamos para que os estados e municípios fossem inseridos nessa PEC, para que a gente tivesse regras isonômicas com as dos militares. E caso não fosse incluídos, os estados e municípios não fossem incluídos no plenário, na PEC 06, a gente pelo menos teria parâmetro aqui nos estados para brigar. Mas esse governo que foi eleito com apoio maciço da segurança pública, deu uma punhalada nas costas, e não só o governo federal. Agora nós vimos a bancada do PSL votar contra os profissionais da segurança ontem na votação do Destaque 40. O policial mostra preocupação com a categoria nos próximos anos, caso o texto seja aprovado do jeito que está apresentado no texto base. A proposta original da PEC 06, que foi piorada com o relatório na comissão especial, ela vai fazer com que nós tenhamos uma polícia mais velha, que dê menos resultados, obviamente, uma polícia mais doente, e isso quem vai sofrer é a sociedade. Havia um grande clamor da sociedade por regras igualitárias de obtenção do benefício, principalmente abordando o funcionalismo público estadual, federal e o municipal, bem como a questão dos rurais também. Porém, infelizmente, esses assuntos eles foram retirados da proposta para viabilizar a aprovação dela. Juízes promoveram um protesto esta tarde em Vitória contra a lei de abuso de autoridade. Os magistrados consideraram que o projeto de lei é desnecessário, representa um retrocesso e uma tentativa de enfraquecer a justiça nas investigações de combate à corrupção. O ato aconteceu no início da tarde de hoje em frente ao Tribunal de Justiça do Estado e reuniu juízes, promotores, defensores públicos e membros da bancada capixaba. Promovido pela Associação de Magistrados do Espírito Santo e a Associação Espírito Santense do Ministério Público, representantes leram uma carta aberta contra a aprovação do projeto de lei de iniciativa popular, a PLC 27. Trata de normas que claramente pretendem intimidar, criminalizar e calar as nossas instituições.
Popularmente conhecido como pacote de 10 medidas contra a corrupção, o projeto de lei é visto pelos magistrados como um retrocesso no país. Os organizadores do ato questionam as alterações feitas no projeto para incluir crimes e medidas que enfraquecem o combate à corrupção, desviando do objetivo inicial. Cria diversos crimes e diversas condutas que poderão ser punidas de promotores e juízes pelo exercício da função, o que é muito perigoso. Então cria, por exemplo, um crime de violação de prerrogativas e deixa muito aberto isso, o que seriam essas prerrogativas, como seria essa violação de prerrogativas e diversas outras condutas que foram encampadas no projeto, tornando crime a nossa atuação enquanto juízes e promotores. O projeto ele nasce com mais de 2 milhões de assinaturas da sociedade brasileira para que medidas mais eficazes sejam adotadas no combate à corrupção. Ainda na Câmara, só restam 4. Depois no Senado, e se junta ainda na Câmara, crimes contra aqueles que combatem a corrupção. Então, claramente, o objetivo inicial desse enfrentamento mais eficaz, ele é relativizado, se não abandonado. Um dos pontos questionados pelos manifestantes e que, segundo eles, pode prejudicar as investigações é a alteração que prevê o crime de abuso de autoridade e que pune juízes, promotores de justiça e procuradores do Ministério Público. Ninguém aqui defende abuso de autoridade, inclusive já existe lei para isso, para punir isso. E também existem as nossas corregedorias que punem aqueles excessos. Isso, órgãos internos, as corregedorias internas e órgãos externos, como o Conselho Nacional do Ministério Público e da Magistratura, e que atuam de forma assim, muito contundente. O projeto de lei foi aprovado com algumas emendas no Senado Federal na semana passada. Os 3 senadores capixabas votaram contra a proposta. Agora, o projeto retorna para a Câmara dos Deputados e, se aprovado, segue para a sanção ou veto presidencial. A expectativa no magistrado é de conseguir apoio da bancada capixaba. Para isso, eles têm estreitado as conversas com os deputados federais. A ideia é que a gente consiga ter a sensibilização, assim como foi a sensibilização do Senado, né? Respeitando a opinião, o entendimento de cada um, mas nós vamos trabalhar juntos para isso. O ex-governador José Inácio Ferreira foi condenado a 4 anos de prisão. Segundo a ação do Ministério Público Federal, ele sonegou 4 milhões de reais. Depósitos sem comprovação de origem foram realizados durante a campanha eleitoral de 1998. A defesa do ex-governador disse que vai recorrer da decisão. Está preso o homem suspeito de colocar fogo na casa da ex-mulher em março, na Serra. A vítima e as 3 filhas, uma delas grávida, tiveram que pular do 2º andar do imóvel para fugir das chamas. Jailson Vicente de Oliveira, de 50 anos, foi preso em Serra Dourada 2, na Serra. Ele estava escondido na casa dos pais e foi abordado pelos policiais quando saiu para cortar o cabelo. Segundo a polícia, ele não mostrou arrependimento pelo crime, que aconteceu em março. 4 pessoas, incluindo a ex-mulher do criminoso e uma grávida, tiveram que pular do 2º andar, de uma altura de 4 metros. Ele foi de maldade, colocou o incêndio e foi visto por uma testemunha ocular dos fatos que ele trancou a residência para que ninguém que estivesse lá dentro pudesse sair e ser morto de forma cruel. Jailson estava foragido no Rio de Janeiro. 2 operações já tinham sido realizadas na tentativa de capturá-lo, mas ele fugiu. Ontem ele voltou para a casa dos pais e foi preso. Jailson foi autuado por 3 tentativas de feminicídio, 1 tentativa de homicídio e outra de aborto. Se somadas, as penas podem chegar a 60 anos de prisão. A polícia vai investigar a violação do depósito de ossos do cemitério de Maruípe, em Vitória. O caso foi classificado como vandalismo. Os suspeitos quebraram uma proteção de blocos de concreto do depositário e abriram uma fresta de aproximadamente 30 centímetros. O primeiro levantamento indica que nada foi furtado. No entanto, é um crime contra o patrimônio público. Os reparos necessários já estão sendo feitos para preservar os ossos do depositário, que também é coberto por uma laje de concreto. Denúncias que possam ajudar nas investigações devem ser passadas pelo telefone da administração do cemitério. A seguir, quem quiser adotar um animalzinho de estimação tem uma ótima oportunidade neste sábado. Será realizada uma feira de adoção de cães e gatos em Cariacica. A iniciativa é de um grupo de estudantes. É um instante só.
A temperatura vai cair no estado neste fim de semana. De acordo com dados do Instituto Climatempo, serão 10 graus a menos de hoje para amanhã e vai esfriar ainda mais no domingo. O fenômeno se deve à aproximação de uma massa de ar polar que também deve causar muita nebulosidade e chuvas no Espírito Santo. A temperatura máxima não deve passar dos 23 graus amanhã. Há previsão de ventos fortes no litoral e mar agitado. No domingo, o frio aumenta. A previsão é de máxima de 21 graus na Grande Vitória e de 13 em Domingos Martins, na região serrana. Interessados em adotar um animalzinho de estimação com responsabilidade têm uma ótima oportunidade neste sábado. Será realizada uma feira de adoção de cães e gatos em Cariacica. A iniciativa é de um grupo de alunos de uma escola particular. O Pet Shop da Daniele abriu as portas nesta manhã para receber um grupo de animais para lá de especial. Banho, tosa, perfume e até laços e gravatas. Tudo isso para deixar esses cachorros, que fazem parte de um abrigo, ainda mais bonitos. A empresária não pensou duas vezes em ajudar e proporcionou gratuitamente um atendimento VIP para a turma. Quando a gente ama, a gente faz por amor mesmo. Então não tem assim, dinheiro que pague. Porque a gente sabe que quando eles vão para a doação, é mais fácil eles estarem limpos, estarem arrumados. E é uma coisa que eles nunca tiveram, né? Então é o primeiro contato deles dentro de um centro estético. Para eles é uma novidade. Então é super diferente. Os cães vão participar de uma feira de adoção que acontece amanhã e é promovida por uma escola particular de Cariacica. Alunos do 2º ano do ensino médio movimentaram a escola, amigos, familiares e até patrocinadores em prol dos animais. A nossa expectativa é muito, muito alta. A gente conseguiu rações tanto de pessoas de fora como as pessoas de dentro. A minha turma, a gente, como falou, algumas pessoas foram nas salas de alunos do ensino fundamental falar sobre elas, se podiam trazer rações mesmo se eles não fossem. Foi compartilhado pelo WhatsApp, pelo Instagram, foi muito compartilhado. A gente conseguiu também fazer cartazes e colar sobre Cariacica, lugares onde eram mais visados para que a gente tenha um grande público amanhã. Este aqui é o Valente e o nome não é à toa. Segundo voluntários, ele perdeu uma das patas após criminosos amarrarem e explodirem uma bomba nele. Ele espera por uma adoção na feira que acontece amanhã, das 9 às 4 da tarde, aqui em Cariacica. Na feira, os alunos vão estar lá para encaminhar, para monitorar, serão levados animais, não só serão levados cães, como também serão levados gatos, não é? E as pessoas que tiverem interesse em adotar, ou pelo menos ter um primeiro contato, conhecer como é que funciona, eles vão estar lá monitorando. É necessário que o interessado seja maior de idade, que ele leve documento comprobatório e lá ele vai ver os animais, ele vai ter contato com os animais, vai procurar o tipo de animal que mais esteja adequado à sua possibilidade de aceitação, acomodação. E é isso que a gente espera, que haja um grande número de interessados para adotar, principalmente, e também para conhecer esse trabalho de adoção, que ele é muito importante e é muito legal. Dona Lia, uma das voluntárias do projeto que acolheu os animais, está animada com a feira. Ela ressalta a importância de uma adoção consciente. Você adota um cachorro com a gente, você não pode passar ele para frente, para outra pessoa. Você tem que chamar a gente e entregar de volta para a gente, porque eles não são lixo. É tipo assim, você pega e descarta para outra pessoa. Outra coisa, para adotar com a gente, assina um termo de responsabilidade, tem que dar uma boa ração, tem que ter um lugar legal, não pode ficar acorrentado porque é crime, entendeu? Tem que vacinar todo ano. Para quem é voluntário, como a Maria da Penha, que pertence ao projeto Patinhas do Canto, passou da hora dos políticos se engajarem na luta por um hospital veterinário público. Faça um hospital público veterinário assim, o mais breve possível, assim, com urgência, que nós precisamos muito, 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 porque o gasto com cachorros abandonados, cachorros com maus tratos são muitos, então a gente está pedindo socorro. Lembrando que a feira de adoção acontece neste sábado, das 9 da manhã às 4 da tarde, no Centro Educacional Charles Darwin, unidade Campo Grande, em Cariacica. Veja no próximo bloco. O quadro Espaço Sustentável de hoje traz um alerta para futuras gerações. Pesquisas revelam que a população de insetos está reduzindo em todo o mundo. E isso interfere na nossa própria sobrevivência e qualidade de vida. A gente volta já.
Pesquisas revelam que a população de insetos está reduzindo em todo o mundo. Um alerta para futuras gerações, já que a presença de insetos interfere na nossa própria sobrevivência e qualidade de vida. Veja no quadro Espaço Sustentável de hoje. Neide é síndica de um condomínio na Serra. No prédio em que ela mora havia um espaço desocupado. E aí veio a ideia de fazer no local uma horta e um pomar. Ideia que aos poucos tomou forma. As plantas estão crescendo e com elas surgem os insetos. Isso não é bom, né? Para a nossa natureza, que a gente também precisa deles, né? Porque cada um tem sua maneira de viver, né? E de sobreviver, né? A gente planta e vem aqui e vão comer, né? Neide sabe que a presença dos insetos é boa de um certo ponto de vista, mas por outro lado... Ela é boa e é ruim, porque ela come as folhinhas todinha, as frutinhas acabam caindo, a gente nem consegue colher ainda. Estudos realizados por pesquisadores da Universidade de Red Bull, na Holanda, e da Universidade Autônoma do México apontam que os insetos estão sumindo. Essa constatação, que em princípio pode agradar Neide e a muitas outras pessoas, é na verdade um sinal de alerta. A doutora em Biologia Animal, Cecília Weicker, afirma que a redução da população de insetos é uma realidade preocupante. A gente sabe que os insetos são extremamente importantes para polinizar as plantas, então são polinizadores. Outro papel que eles ocupam no ecossistema são o de reciclagem de nutrientes. Então, ao se alimentar de matéria morta, por exemplo, uma folha morta, um bichinho morto, eles disponibilizam de novo para o ambiente todos os nutrientes que estavam naquela matéria. Então, as plantas conseguem reutilizar esses nutrientes. Eles também são predadores vorazes. Então, eles são importantes para controlar populações de outros insetos e de outros invertebrados. Os insetos também são alimentos para outros animais, como os vertebrados e outros invertebrados. Então, eles também são importantes para controlar, para a manutenção dessas outras populações de outros animais. Os Estados Unidos já constataram queda no número de abelhas, por exemplo. Uma queda que impacta economicamente na produção de mel. O país estima um gasto extra de 2 bilhões de dólares nos últimos anos. Esse prejuízo é para reposição de abelhas. Então, se não tem abelhas, tem que repor abelhas na compra de abelhas, na produção de mais colmeias, do material para produzir mais colmeias. E quais as causas do desaparecimento dos insetos? A principal causa que tem sido apontada é a mudança do hábitat. Então, a transformação do hábitat, principalmente de ambientes naturais para ambientes de agricultura. E também, associada a isso, tem fatores que prejudicam mais. Construção civil também vai dar uma modificação do hábitat. O uso de químicos na agricultura. Inseticidas. Exatamente. Inclusive a Europa, depois que teve o grande declínio das abelhas, a Europa cortou o uso de alguns inseticidas. Proibiu, baniu. Então os inseticidas o uso de químicos em lavouras são um grande problema. As mudanças climáticas são um grande problema. A bióloga alerta que é importante tornar os espaços ociosos mais agradáveis e com plantas nativas. Então, fica aqui a dica da doutora Cecília e também o incentivo às ações como a de Neide. O ideal seria ter uma hortinha sem nenhum produto químico, com plantas naturais, favorecer, ao invés de tirar todo o mato, favorecer aqueles matos naturais mesmo, as ervas naturais que aparecem, favorecer as flores nativas, que aí você vai ter um ecossistema saudável, plantas lindas, saudáveis e um custo menor. E o Jornal Capixaba termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Uma boa noite, um ótimo fim de semana para você e até segunda.